Sabe como é que um computador ou uma inteligência artificial consegue chegar a uma conclusão lógica? Como é que máquinas raciocinam de um jeito tão preciso, sem nenhuma ambiguidade? Bom, a gente vai mergulhar fundo nisso, porque a resposta está na base de tudo, numa linguagem fundamental chamada lógica proposicional. A grande questão é exatamente essa. A nossa linguagem, a que a gente usa no dia a dia, é cheia de nuances, de duplo sentido, né? Já as máquinas, elas precisam de regras que sejam preto no branco. Elas não podem interpretar ou achar alguma coisa. O sistema precisa dizer isso é verdadeiro ou isso é falso. Ponto. É exatamente esse problema que a lógica proposicional vem para resolver. E para construir essa linguagem, a gente precisa de dois pilares. O primeiro é a sintaxe. Pensa nela como se fosse a gramática. São as regras do jogo, o que diz como montar uma frase que faça sentido. x mais y igual a 4 está sintaticamente correto. Agora, x4y+, nem um pouco, né? O segundo pilar é a semântica, que é o que dá significado a tudo isso. Ela define quando uma frase é verdadeira. A nossa frase x mais y igual a 4 só vai ser verdadeira num cenário, onde x vale 2 e y também vale 2. E esse vai ser o nosso caminho. A gente vai começar com os bloquinhos de montar mais básicos dessa linguagem, depois ver como combinar esses blocos usando umas ferramentas chamadas conectivos, aí aprender se o que a gente montou é verdade ou não, e, por fim, usa tudo isso para, de fato, raciocinar. Então, vamos começar pela base de tudo. Para uma máquina saber alguma coisa, esse conhecimento precisa estar escrito de um jeito que ela entenda. E o primeiro tijolinho dessa construção é a frase mais simples que existe. Essa unidade é a sentença atômica. Pensa nela como se fosse uma única letra do nosso alfabeto lógico. Um símbolo tipo P pode significar está chovendo. Um símbolo mais complexo, como W13, pode significar o ônibus está na casa 13. É um fato básico que não dá para quebrar em partes menores. Ele é ou verdadeiro ou falso, e só. Mas é claro que só com letras soltas a gente não escreve um livro, né? O verdadeiro poder da coisa toda aparece quando a gente começa a juntar essas sentenças atômicas para formar ideias mais complexas, mais úteis. E para fazer isso, a gente precisa das ferramentas certas. E aqui entramos no nosso segundo ponto, as ferramentas. São os 5 conectivos lógicos. Eles funcionam como a nossa gramática, definindo os jeitos certos de combinar as frases simples para criar sentenças com muito mais significado. O mais simples de todos é a negação, o não. Ele só faz uma coisa, inverte o valor. Se P, que é está chovendo, for verdadeiro, então não P, que é não está chovendo, é falso. Simples assim, como um interruptor de luz. Depois vem a conjunção, o nosso famoso E. Para a frase P e Q ser verdadeira, tanto P quanto Q precisam ser verdadeiros, sem exceção. Se a gente disser está chovendo e está frio, essa frase inteira só é verdade se as duas coisas estiverem acontecendo juntas. Aí temos a disjunção, que é o nosso ou, e aqui tem um detalhe muito importante, uma pegadinha. Na lógica, o ou é inclusivo. P ou Q é verdade se o P for verdade, ou se o Q for verdade, ou se os dois forem verdade ao mesmo tempo. Pelo menos um deles já basta. Agora, a implicação. O se, então. Esse aqui pode parecer meio estranho no começo. A melhor forma de pensar nele é como uma promessa. Imagina a promessa. Se chover, então eu vou te dar um bolo. Qual é a única maneira de eu quebrar essa promessa? Se chover e eu não te der o bolo. Qualquer outro cenário, a promessa continua de pé. E por último, o bicondicional, se e somente se. Isso aqui é uma via de mão dupla, uma declaração de equivalência total. P, se e somente que só é verdade quando o P e o Q estão em perfeita sincronia. Ou os dois são verdadeiros, ou os dois são falsos. Beleza, a gente já tem a nossa gramática, já sabemos construir as frases, e isso leva a gente direto para o nosso terceiro ponto, a semântica. Como é que uma máquina sabe se P e Q é verdade? Agora a gente vai para o campo do significado. Para descobrir o significado, a gente usa um conceito chamado modelo. Parece complicado, mas o modelo é só um cenário, um mundo possível onde a gente define o que é verdade e o que é mentira. Por exemplo, neste modelo, P é verdadeiro e Q é falso. Em outro modelo, os dois são verdadeiros. É nesse contexto específico que a gente consegue avaliar as nossas frases. E a ferramenta final para cravar o significado de vez é a tabela verdade. Ela é o nosso manual de regras oficial.
Para qualquer combinação de valores de P e Q, ela diz para a gente qual vai ser o resultado de cada conectivo. Agora, dá uma olhada com atenção na coluna da implicação. O P implica Q. Olha a primeira linha. Quando P é falso, a implicação é sempre verdadeira. Não importa o valor de Q. Isso é fundamental. E é exatamente por causa daquela regra que essa frase, que parece completamente maluca, está corretíssima do ponto de vista da lógica. Por quê? Porque a lógica proposicional não liga para causa e efeito. Ela só olha os valores. A primeira parte, 5 é ímpar, é verdadeira. A segunda, Tóquio é a capital do Japão, também é verdadeira. Como a gente não caiu no único caso falso da implicação, que seria verdadeiro implicando falso, a frase inteira é válida. Com tudo isso na nossa caixa de ferramentas, a gente finalmente chega no quarto ponto, que é o grande final, o objetivo de tudo isso, o raciocínio. A pergunta agora é: como a gente usa o que já sabe para descobrir coisas novas com 100% de certeza? O conceito central aqui é o de consequência lógica. A gente diz que alfa acarreta beta se em todos os mundos possíveis onde alfa for verdade, o beta também tem que ser verdade, não tem escapatória. Se o nosso conhecimento estiver correto, a conclusão é inevitavelmente correta também. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito perfeito. Pensa que essa área maior representa todos os mundos onde a nossa base de conhecimento, ABC, é verdadeira. Se a nossa conclusão, que aqui é chamada de alfa 2, também for verdadeira em todos esses mundos, sem nenhuma exceção, aí sim a gente pode bater o martelo e dizer, ela é uma consequência lógica do nosso conhecimento. Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente fez aqui foi construir uma linguagem do zero. Começamos com a sintaxe, as regras para formar frases, usamos os conectivos para deixar tudo mais complexo e interessante, aplicamos a semântica para dar significado e, finalmente, usamos a consequência lógica para, de fato, raciocinar. Cada peça se encaixa na outra. Mas para a gente fechar, fica uma provocação. A lógica proposicional é ótima para fatos específicos, mas para expressar uma regra geral, como todo ser humano é mortal, ela tem um problema. A gente teria que criar uma frase para Sócrates, outra para Platão, outra para cada pessoa que já viveu, seria infinito. Como é que a lógica resolve isso? Bom, isso mostra que esse sistema tem seus limites e que existe a necessidade de algo ainda mais poderoso. Mas isso já é assunto para outra conversa.